Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre controle operacional segundo a ISO 45001. Já tem vários vídeos sobre esse tema aqui no canal, vou colocar na descrição do vídeo, mas hoje vamos falar sobre isso. Então bora lá começar por generalidade. A organização deve planejar, implementar, controlar e manter um processo necessário para atender os requisitos do sistema de gestão de SSO, Saúde e Segurança Ocupacional, e implementar as ações determinadas na seção 6. A seção 6, só para a gente lembrar, é a seção de planejamento. Então a gente vai planejar. Só como é que a gente vai fazer esse controle operacional? É o que ele vai falar sobre isso agora. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que estabelecer critérios para o processo. Então quais são os critérios que eu vou estabelecer na gestão de segurança do trabalho? Implementar o controle de um processo de acordo com os critérios. Eu estabeleci os critérios. E eu tenho que estabelecer, implementar de acordo com os critérios estabelecidos, né? Manter e reter informação documentada na medida do necessário para ter confiança de que um processo foi realizado conforme planejado. Tá, eu estabeleci o critério, estou implementando, só que eu estou registrando, eu tenho como comprovar aquilo que eu fiz. E o último item é adaptar o trabalho aos trabalhadores. A gente lembra logo de ergonomia, né? Então eu vou ter que trabalhar com esse processo, adaptando esse processo para o trabalhador. Em locais de trabalho com multi-empregadores, imagina, por exemplo, na construção civil, onde eu tenho às vezes uma empresa principal e dezenas de terceirizados. A organização deve coordenar as partes relevantes do sistema de gestão com as outras organizações, ou seja, tem que organizar isso, não é todo mundo solto não, tem que ter uma interação entre essas empresas. O item seguinte é eliminar perigos e reduzir riscos de SSO, de saúde e segurança ocupacional. Essa parte vocês até sabem, mas como eu acho importante, a gente vai lembrar novamente, tá? A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo para a eliminação dos perigos e redução de riscos, utilizando a seguinte hierarquia. Essa hierarquia, tudo quanto é lei, tá? Mas bora lá. Primeiro eu vou eliminar o perigo. Então, digamos, eu tenho um ruído aqui. O que eu faço? Joga essa máquina fora. Vamos eliminar o problema. Isso dificilmente é possível. Muitas empresas vai ser complicado. Então, eu não consegui eliminar. Segundo passo, substituir por processo, operação, materiais ou equipamentos menos perigosos. Então, essa máquina gera 100 dBA. Bora tentar substituir por uma máquina que gere, sei lá, 85 dBA? Então, já consegui dar uma imensa diminuída. Na prática, isso ia ser bem difícil. Terceiro, utilizar controles de engenharia e reorganização do trabalho. Então, posso, por exemplo, enclausurar esta máquina. Consegui reduzir bastante. Ou utilizar controles administrativos, incluindo treinamento. Então, para utilizar um determinado equipamento de produção coletiva, para usar EPI, eu vou ter que treinar esses trabalhadores também. Então, é uma outra sugestão. E, por último, você já sabe, utilizar equipamento de produção individual adequado. Então, você já sabe que essa hierarquia funciona assim, e EPI é a última coisa. Nota. Lembrando, antes de eu ler a nota, que isso é uma norma, a ISO 45001 é uma norma internacional, não é uma norma nacional. Então, ela fala o seguinte aqui, ó. Em muitos países, requisitos legais e outros requisitos incluem o requisito de um equipamento de produção individual, seja fornecido sem custo para os trabalhadores. E aí está o Brasil, né? O Brasil, a gente não tem que pagar, né? O trabalhador não tem que pagar pelo EPI, a empresa fornece. O outro item, o 813, gestão da mudança. Esse é importante, tá? Esse é muito importante porque este é uma bronca imensa em boa parte das empresas. Então, bora ler ele aqui, ó. A organização deve estabelecer um processo para implementação e controle de mudanças temporárias e permanentes planejadas que impactam o desempenho de SSO, incluindo. Antes de eu ler, bora entender isso aqui. Vai ter uma máquina que vai ser instalada na sua empresa na segunda-feira. Vai ser instalada esse fim de semana. Você está sabendo disso? Vai ter um produto novo, um produto químico que vai entrar no processo. Você está sabendo disso? Você que eu digo, você da área de segurança. Então, essa gestão de mudança é importantíssima e não é muito bem pensada. Na verdade, a gente já aconteceu e a gente corre atrás. Então, primeiro item que ele fala aqui, ó. Novos produtos, serviços e processos, ou mudanças em produtos e serviços e processos existentes, incluindo local de trabalho e arredores, organização de trabalho, condições de trabalho,
equipamentos e força de trabalho. Então, quando tem uma mudança, você fica ciente. Então, nesse fim de semana, vamos instalar essa máquina e você só vai começar a trabalhar nas melhorias na segunda, quando você identificar que a máquina está lá. O que deveria ser feito? No projeto, olha, a segurança do trabalho, está fazendo um projeto aqui para a instalação de uma nova máquina. Vamos participar aqui já para entender como funciona? Lembra da fase de antecipação do PPRA? É isso, tá? Eu preciso saber antes. E também aquilo que está acontecendo agora. Por exemplo, você hoje trabalha com determinado solvente no processo. E você tem toda a avaliação ambiental, tudo direitinho em relação àquele solvente, tá? Um solvente 1 qualquer. O compras conseguiu um fornecedor mais barato. A engenheira falou, ok, pode trocar. Serve para a mesma coisa, só que é um novo produto, um solvente 2. Percebe que toda a tua avaliação foi para o buraco? Por quê? O solvente 1 ele tem uma determinada composição. O solvente 2, que é de outro fornecedor, provavelmente ele tem outra composição. Então você precisa avaliar tudo de novo. Toda avaliação química, se você fez quantitativa, está no buraco. Toda avaliação preliminar que você fez em relação a esse primeiro produto químico, está no buraco também parte dela. Tu não sabe se aquele produto tem maior toxicidade, se não tem, tudo mais. Então essa mudança precisa ser informada para a segurança do trabalho. Nem sempre é. O item seguinte, mudanças nos requisitos legais e outros requisitos. Então, eu tive uma mudança na lei. Como é que isso vai funcionar na empresa para fazer os ajustes? E de que forma você está sabendo dessa mudança? Vai depender só de você, ou seja, de você entrar lá no site do ENIT e ver norma regulamentadora? E as legislações municipais, estaduais, como é que você faz para se manter atualizado? E depois que você sabe, como é que as mudanças ocorrem no processo? Letra C. Mudança no conhecimento ou informações sobre perigos e riscos de SSO. Você tem agora uma informação nova que você não tinha e você tem que revisar a questão da avaliação de riscos. Tá? O seu perigo, você agora tem um maior conhecimento sobre ele. Como é que funciona para manter isso atualizado? E último, letra D. Desenvolvimento de conhecimento e tecnologia. Tem uma nova tecnologia no seu processo. Como é que isso vai ter um impacto na questão da gestão de mudanças relacionada à saúde e segurança do trabalho? Então, esse tópico aqui eu acho importante, porque em muitas empresas isso é deixado de lado. Isso tem muito a ver com o quê? Com o nosso GRO, não com o PGR, com o nosso GRO. Porque essa gestão de mudanças faz parte da gestão geral. E a gente precisa estabelecer de que forma vamos fazer isso. Continuando, a organização deve estabelecer, implementar e manter um processo para o controle de aquisição de produtos e serviços, a fim de assegurar a sua conformidade com o seu sistema de gestão de SSO. Então, a gente vai ter que estabelecer como é que a gente vai fazer o controle de aquisição de produtos e serviços, que justamente tem muito a ver com a questão de gestão de mudança. A organização deve coordenar seus processos de aquisição com seus contratados, tá? A fim de identificar perigos e avaliar e controlar os riscos de SSO decorrentes de. Então, junto com os contratados. Olha lá. Atividades e operações contratadas que impactam a organização. Então, nessa contratação, eu vou ter talvez atividades que vão impactar a própria organização. Tem que ter uma gestão disso. Segundo, atividades e operações da organização que impactam nos trabalhadores contratados. Então, pode ter o contrário também. Eu estou contratando, mas a minha atividade vai ter impacto nele. Como é que eu coordeno isso? E letra C, atividades e operações contratadas que impactam outras partes interessadas no local de trabalho. Tá? Então, eu vou ter, por exemplo, o visitante. Então, como é que a gente faz a gestão de tudo isso? E a organização deve assegurar que os requisitos do seu sistema de gestão, de SSO, sejam atendidos pelos contratados e seus trabalhadores. Então, no final das contas, eu preciso fazer com que esse negócio funcione, né? Esse controle operacional funcione. É por isso que o pessoal fala que a ISO 45001, a empresa que tem implantada a ISO 45001, tá fácil a nova NR1 com GRO e PGR. Porque pede mais coisa, na verdade, do que tem lá. Então dá uma lida, recomendo que você dê uma lida, dê uma estudada na ISO 45001. Eu vou deixar aí a descrição dos outros vídeos, mas faz a leitura completa e estuda, porque te ajuda muito nessa gestão da NR1.
E como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E o livro de hoje é esse aqui, ó. Operação de Caldeiras, Gerenciamento, Controle e Manutenção, Manuel Henrique Campos Botelho, o autor, e Hércules Marcelo Bifano, são 2 autores. Editora Edgar Bruch. Esse livro aqui, por exemplo, eu não manjo quase nada de caldeira. O pouco conhecimento que eu tenho de caldeira é desse livro. Então ele é bem didático. Para você que está começando, coisa e tal, quer ter uma noção sobre o assunto, eu recomendo a leitura desse livro. Aí depois você pega um livro mais aprofundado. Mas, como sendo um livro de entrada, recomendo bastante para você ter uma noção. É sempre bom de ter uma noção geral sobre os assuntos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.